Agora vem a parte da correia. A correia é uma das coisas mais importantes do instrumento. Você precisa conectar ela aqui, nessa argolinha. Pronto, eu coloquei a correia. Se você soltar o saxofone, ele não vai cair, porque está preso. Vê se conectou certo, hein? Senão cai o sax no chão. Bom, ele estando nessa posição, essa é a posição que você vai tocar saxofone. O sax, você não pode tocar o sax e ficar segurando o saxofone na sua mão, sustentando o peso dele aqui. Você vai segurar, vai pôr a mão no sax, mas você não vai ficar segurando o sax. Tem gente que toca saxofone com a correia muito baixa e o peso do saxofone ele acaba segurando. Como ele não consegue, ele acaba fazendo assim, ó, jogando o sax para frente. Aí a coluna dele faz assim também. Aí o cara toca sax assim, ó, para ser corcunda de Notre Dame, né? E você tem que tomar cuidado, porque o saxofonista tem uma tendência a ser assim, né? E a postura é uma coisa importante. Você tem que deixar uma coluna mais ereta, né? Sem fazer isso aqui, é natural o saxofonista ficar nessa posição. Mas quem toca barítono, aquele grandão, fica meio corcunda. E geralmente todo baritonista é baixinho, presta atenção nisso. Não sei porquê, mas é engraçado. Todo baritonista é baixinho. E aí, repara pra você ver. É difícil você ver um cara altão tocando barítono. Mas por quê? Eu não sei, mas é muito engraçado isso. Bom, pelo menos até hoje, eu só vi baritonista baixinho. Bom, nós vamos pegar o saxofone e vamos tomar cuidado com essa correia aqui. A correia é uma das coisas mais importantes. Nós conectamos a correia e o saxofone, não esquenta a cabeça com a posição. Nós temos que medir primeiro se o sax está vindo na altura do seu dente superior. Como eu estou aqui, ó. Eu virando o saxofone, deixando ele firme aqui na correia, ele está vindo na altura do meu queixo. Mas não é aqui que eu quero. Porque como é que eu faço para encostar? Ou eu faço assim, olha, levanto, e aí vai ficar sustentando o peso do sax na mão, que não é legal. Ou se eu deixar a correia sustentando e empurrar o sax, ele vai lá para frente. Aí você... é o que eu não quero que você faça. Então você precisa deixar a correia de um jeito que o saxofone parado, você põe a mão nele assim, empurra ele para cá e vê aonde que está vindo a boquilha. Olha lá, ela está vindo agora, você vê que está encostado aqui, na altura do meu dente superior. Essa é a posição. Se você pegar e virar, e o saxofone vier aqui, dá para tocar? Dá para tocar. Mas olha a minha coluna aqui que eu fiz na minha coluna. É isso que eu não quero que você faça. Tá? Vamos pegar uma postura em que o saxofone, você parado, ele já fica nessa posição de tocar, na altura do dente. Para isso, você vai regular a altura da sua correia. Entendido? Depois vai falar que eu não expliquei. Você vai levar, daqui 10 anos, você vai descobrir que não saem os seus agudos, você está tocando, os agudos nunca saem, fica difícil, aí um dia você levanta a correia e sai o agudo, aí você vai falar, nossa, por que eu não fiz isso? Faz isso, levanta essa correia, repara nos saxofonistas que dominam essa técnica dos agudíssimos, que você vai ver que todos eles usam correia mais alta. Eu aprendi assim, fiquei olhando e acabei fazendo igual e deu certo. Tá bom? Bom, vamos então agora colocar a mão no saxofone. Vamos lá. A primeira coisa que nós fazemos é colocar o polegar nessa partinha preta aqui. Esse aqui é o apoio do polegar da mão esquerda. O polegar ele trabalha assim, ele aperta essa chave e desaperta essa chave. Na região grave, ela fica solta. Na região aguda, ela fica apertada. Você vai ver que é muito fácil. Agora você vai colocar o polegar aqui. Repare uma coisa. O saxofone tem um monte de chave. Mas um monte de chave a gente não usa toda hora. A gente usa, tem umas que a gente usa sempre, mas tem outras que não. Então agora, o que nós vamos fazer é colocar a mão no saxofone e prestar atenção aqui. O primeiro dedo, ele aperta essa chave redondinha aqui. O segundo dedo, você está vendo que tem uma chave pequena e uma maiorzinha? Ele pula essa e toca aqui. Então, 1, 2. Deixa apertado, continua apertando e aperta a outra. 2. Não precisa fazer muita força não, porque isso aqui abaixou, pronto. Não adianta você apertar muito que não vai acontecer nada diferente. Só vai travar a sua mão. Então, 1, 2, 3. Tá? Você não pode, quando tiver com 3 chaves abertas, abrir um pouquinho essa aqui, que aí falha. Tá? Isso aqui precisa estar as 3 fechadas. Então a mão esquerda faz 1, 2, 3. A mão direita, nós apoiamos o saxofone aqui, o polegar nesse lugar. E a mão
No primeiro dedo a gente coloca aqui. Então vai ser assim, 1, 2, 3, 4. São 4 chaves fechadas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui é fácil, né? Ó. Esse minguinho da mão esquerda, repare assim, ele tem um monte de chave aqui para apertar, mas ele não vai apertar nenhuma. Ele só vai ficar parado. A chave que nós vamos usar mais vai ser essa aqui, tá? Essa daqui você vai usar pouca, só para não fazer umas notas muito graves. Quando eu aperto essa chave de baixo, repare aqui para você ver, olha. Quando eu aperto lá embaixo, fecha aqui. São notas que para poder fazer a região grave do saxofone. Então esse minguinho, agora você não vai apertar nada, mas quando você for usar, essa chavinha pequenininha que está aqui, que você vai ficar apertando ela. Tá bom? Então, repetindo, você vai colocar a mão no saxofone, o polegar vem apoiando aqui atrás, deixa apertado agora, tá? E 1, 2, 3. Essa chavinha que tem aqui em cima é uma chave que nós usamos para uma região aguda do saxofone. Agora você não esquenta a cabeça com ela que você não vai usar. Para começar a tocar saxofone, nós vamos usar essas notas só. 1, 2, 3. A mão direita vem aqui. 4, 5 e 6. É muito importante que você tome cuidado com essas chaves aqui, essas 3 chaves. A mão do saxofonista ela tem que manter uma circunferência. Ele entra no saxofone como você tivesse com sua mão solta. Eu vou relaxar ela, soltar ela, ela vai cair como um pêndulo assim, ó, balançando. Dá um close na minha mão para eles verem. Minha mão parada, solta, relaxada, é assim. É exatamente essa posição de mão que eu vou trazer e vou colocar no saxofone. Ó. Ela entra, do jeito que ela está super relaxada, ela pega e entra aqui, olha. O saxofone, para você tocar legal, a mão tem que estar solta. Ninguém toca saxofone com o dedo esticado. Ninguém toca com o dedo assim. Se tiver ficando vermelha a ponta do seu dedo, é porque você está fazendo muita força. Solta, a mão ela entra, encaixa. Tá? Então, 1, 2, 3. Toma cuidado, então, como eu estava explicando para vocês, com essa circunferência aqui. Você não pode apertar o dedo 1 e o 2 e sem querer você apertar aqui, olha, encostou, vai abrir aqui em cima. Tá vendo? Ó? Se abrir aqui, o som para de sair. Tá? Você coloca então a mão, mantenha essa circunferência aqui, sem encostar nas outras chaves. Isso é muito importante, hein? Então, coloca a mão sem encostar nessas chaves. O único contato seu com o saxofone é o polegar, que vai estar apertando essa chave, e 1, 2, 3, com a ponta dos dedos, né? Não pode ser assim com a ponta, bem com a ponta. É com a polpa, né? Essa parte mais gordinha do dedo. Não pode fazer isso aqui, ó. Nós temos a primeira falange e temos a segunda falange. Coloque na primeira falange. Todas as notas são tocadas com a primeira falange. Não existe essa história de tocar aqui, hein? Não vá fazer isso. Depois não vai falar que eu expliquei isso aí. Coloca na ponta, assim, olha, com a polpa do dedo, ok?